A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Zoom Debate. E hoje, como sempre, toda semana, nós sempre buscamos aqui trazer uma pauta que seja uma pauta relevante, que possa interessar a todos. E quando a gente fala a todos, você que fica aí com o controle à mão, doido aí para zapear, para saber se o tema é legal, o tema não é legal, tem a ver com você, não tem a ver com você, se as pessoas são empáticas, transmitem simpatia ou não, né? Porque tudo isso vale, né? Com certeza, né? Cada um vendo a roupa de um, vendo a roupa de outro e tal, coisa nesse sentido. A gente diz para você o seguinte, tem um tempinho para a gente e você vai ver que hoje o tema que nós vamos debater, eu acredito que você nunca tenha visto um debate. E se alguém viu, aguarde, porque você vai ter mais informações, mais conteúdos a respeito. Porque eu nunca tinha participado de um debate como esse e nunca tinha visto na TV, no rádio ou em nenhum podcast algo nesse sentido. E a gente conseguiu reunir dois feras aqui, com certeza que vão colaborar e muito para isso. Então, vamos dar início, vamos dar essa largada. Sejam muito bem-vindos a essa nossa edição do Zoom Debate. Hoje discutiremos um tema que vem transformando não apenas a maneira como aprendemos, mas também como trabalhamos, criamos e nos conectamos, a gamificação. Estamos vivendo uma era em que o engajamento e a motivação são essenciais para alcançar resultados. Grandes empresas, né? Grandes entidades, instituições de ensino e até políticas públicas têm recorrido a estratégias inspiradas nos jogos para resolver desafios complexos, aumentar a produtividade e transformar comportamentos. E com isso, a gamificação é sobre muito mais do que diversão. Quando a gente fala em gamificação, a gente pensa logo em jogos. É sobre potencializar a experiência humana, promovendo aprendizado ativo, colaboração, até resiliência em situações muito difíceis. Os resultados são impressionantes. Ambientes gamificados mostram maior adesão, retenção e conhecimento e, acima de tudo, um impacto real na vida das pessoas. Quais são os limites dessa abordagem? Como ela pode nos ajudar a enfrentar os desafios do mundo real? Essas são algumas das questões que iremos explorar hoje com os nossos convidados. Fique conosco, porque o Zoom Debate está apenas começando. E para começar, nós temos que trazer quem são esses personagens, e esses personagens que vão hoje colaborar, contribuir para esse debate. Comigo aqui está a Simone Lopes, autora, professora de física, pioneira no uso da gamificação e metodologias ativas. Eu não vou falar muito como eu passo geralmente para vocês, como tem sido aqui a iniciativa desse programa, porque a iniciativa ela deve ser daquele que está aqui, dizer como ele quer se apresentar. Porque às vezes a gente fala, o currículo deles aqui é enorme, tá? Cada um tem um currículo aqui muito amplo, mas eu vou pedir para que a Simone ela se apresente. Simone por Simone. Quem é Simone? Conversamos aqui antes um pouquinho e eu já soube um pouco da Simone, mas eu quero que vocês saibam quem é Simone por Simone Lopes. Muito obrigada, Roosevelt, pelo convite. Bom, eu sou uma entusiasta da gamificação. Sempre fui, até quando não sabia que tinha esse nome, né? Então, o meu contato com a gamificação, ele começou paralelo à minha profissão instituída de professora de física. Eu fazia uma colônia de férias com meu primeiro marido e eu realizei essa colônia durante 15 anos. E eu trazia crianças de 6 a 15 anos aqui para hotéis fazenda da região serrana.
Olha a coincidência, né? E durante 15 anos, nós fazíamos as colônias em janeiro e julho, nas férias escolares. E nessas colônias de férias, eu criava jogos temáticos interativos. Então, a equipe escolhia qual seria o tema, e aí começa, né? Como é que é a gamificação? Só que para mim não tinha nome. Eu não conhecia, porque a gamificação, enquanto gamificação, chegou para a gente muito tempo depois dela já ter sido cunhada, do termo ter sido cunhado, né? Então, eu sou uma entusiasta de jogos e eu entendia, e a equipe toda entendia, que através dos jogos a gente conseguia engajar, mobilizar, e as crianças, ao jogarem, elas aprendiam sobre o tema, que é justamente o que a gamificação faz, né? Então, eu tenho essa experiência prática de 15 anos criando jogos diferenciados, com dinâmicas e mecânicas distintas durante 15 anos, 2 vezes ao ano, né? E, paralelo a isso, eu sou professora de física. Então, o que acontece? Eu sou professora, sou entusiasta da gamificação e, num dado momento, na minha escola, eu sou do Rio de Janeiro, dava aula na Escola Americana do Rio de Janeiro, e eles têm treinamento interno. Eles trouxeram um expert para, né, numa das situações, nos ensinar sobre gamification, que é a gamificação. E aí a gente, o que é isso? O que é isso? Bom, mas gente, sobre jogos, né? E quando eles começaram, né, o especialista lá começou a explicar, eu virei para a minha amiga ao lado e falei, mas eu faço isso na colônia de férias, quer dizer que eu posso fazer na sala de aula? Poxa, ótimo, beleza. E foi aí que comecei a usar a gamificação, que eu já usava na colônia de férias, ao vivo e a cores, para trazer para dentro de sala de aula. E no meio desse percurso, eu escrevi um livro gamificado. Então, eu botei a gamificação a serviço da literatura. Então, foi assim, né? Eu sou essa pessoa que vai juntando pedaços como quebra-cabeças e vai colocando tudo para funcionar melhor, né? Você já imaginou se eu tivesse aqui, nenhum script aqui seria melhor do que a apresentação de cada um. Eu não teria nunca condições de me colocar aqui, seria muito formal, para fazer a apresentação de alguém que sai do Rio, né, depois de ter uma vida, né, educacional, né, voltada totalmente para a educação e para a física, e vem para Friburgo, faz a sua escolha para vir para Friburgo, e aqui se encontra, e daqui ela vai ter a oportunidade de dizer que ela está aqui projetando Nova Friburgo, porque é de Friburgo, tá? Eu vou falar depois. Projetando Friburgo para o mundo, através aqui de um filho jovem que ela acaba agora de dar vida e luz a ele. Mas nós temos aqui conosco hoje também o Igor Arnaldo Soares de Alencar, educador, inovador, especialista em gamificação, com doutorado em andamento em ciência da tecnologia pela Universidade Federal Fluminense. Igor é uma figura de destaque no cenário educacional e corporativo. O currículo é longo, eu vou também tomar a liberdade de não avançar para saber também quem é o Igor, né, de que forma que o Igor gostaria de se colocar aqui e dizer para você o seguinte: nós estamos aqui, a sede dos nossos estúdios é em Nova Friburgo, né, e para muitos que não sabem, nós estamos aqui em Nova Friburgo, a 150 quilômetros do Rio, a 2h20, 2h30, sem trânsito. Quando tem trânsito, eu já cheguei semana passada a levar 4 horas, mas 2 horas, um pouco mais de 2 horas, né? 847 metros de altitude, mas que nós também geramos a nossa imagem aqui em rede para Teresópolis e Petrópolis, temos canais lá, tá? E também vou pedir também o Marconi para que a partir de agora ele coloque os canais também, que são os canais que possam acessar em Teresópolis e em Petrópolis. E também temos um pool de emissoras em São Paulo, através de uma startup chamada Sul TV, que hoje são 100 emissoras, e fora as redes sociais. E daqui da nossa emissora, somos o único programa que estamos no Spotify também. Então, acho que é um momento bacana. Mas, Igor, por Igor, quem é o Igor
Porque eu vou dizer para você o seguinte, aquele papo de que como é que é? É alguém que está chegando agora? Não, você já para mim, já é um friburguense. Nem precisa os dois, não precisam de título de cidadania friburguense. Porque já estão gerando filhos aqui, o que faz lá fora, como é que dá? Cidadania, então, coisa nesse sentido. Certíssimo. É filho, vocês estão com filhos aqui, que vão falar daqui a pouco, né? Obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. Parabéns por todo o avanço e todo o alcance já, né? Alcançado, repetitivo, mas é a verdade. Então, de Igor para Igor, primeiramente viciado em doce. Não posso deixar, eu sempre aviso isso para todos os meus alunos. É uma forma muito prática de me agradar em dia de prova. Professor, eu esqueci uma pergunta. Rola uma barra de chocolate? Olha só, olha a brincadeira. Olha como é que a gente já começa jogando. Mas tirando essa introdução um pouco brincalhona, Igor seria uma pessoa que sempre está à procura de conhecimento. Por isso eu também gosto muito de ser professor e atuo até hoje. Hoje aqui em Nova Friburgo, no SESC Senat, com os cursos livres e com o programa de Jovem Aprendiz. E além disso, realizando meu doutorado na UF, dito, né, como foi apresentado anteriormente. Mas preciso avisar que eu carreguei aquele lance de videogame comigo. Do tipo, brincava com minha mãe uma excelente professora, a professora Mirna, foi aqui também, aqui professora em Nova Friburgo, de inglês e português. Agradeço muito a ela, que me incentivou a ser professor, então isso já é um voto de carinho e amor por ela, que está lá uma estrelinha no céu conosco. Agradeço muito a ela por isso. E minha mãe, ela sempre me incentivou a jogar, seja videogame, seja quebra-cabeça, qualquer coisa que incentivasse a minha criatividade. Falo hoje isso com conhecimento, com a idade que tenho. Na época eu achava que minha mãe era super gente boa e queria que eu jogasse videogame, ponto. Não tinha essa visão que ela tinha. Então fui gostando de videogame, fui curtindo, fui jogando. Eu falei assim, tô jogando com 12 anos. Beleza. Tô jogando com 15, com 16, com 18. Não vou falar minha idade, tá? Por favor. Mas a gente vai... Exato, eu vou parar nos 20 e daí a gente fica na curiosidade. Mas o doce já entrega, né? Você tá na fase, né, na transição da infância para adolescência, para a juventude, depois para... Então, quer dizer, já entrega, né? Já doce deixou. A vida inteira, né? Beleza, então eu também tô nessa, tá porque eu sou louca por doce. Então, ótimo. Então, estamos nivelados. Aquele chocolatinho já está de bom tamanho. E o que aconteceu? Quando eu estava fazendo a primeira graduação, Ciência da Computação, surgiu recentemente, há uns 5, 6 anos no máximo, saiu pela primeira vez aqui no estado do Rio de Janeiro, faculdades públicas lançando jogos digitais. Eu falei assim, opa, o mar tá para peixe, o mar tá para mim. Eu fui e cursei. E achei um máximo. Qual é o nome do curso? Jogos digitais. Que é a criação de jogos digitais em várias maneiras, né? De várias formas de você criar um jogo. Uma das disciplinas, adivinha, Simone? Gamificação. Mas eu achei aquilo o máximo. Só que a disciplina era desse tamanho, Roosevelt. Desse tamanho. Eu falei assim, não, pera, não é possível que seja mais só um isso. semestre. Exatamente. Eu quero não só um semestre, eu quero me especializar. Aí foi quando eu comecei a perceber, não temos tantos especialistas em gamificação no Brasil. Sim. O mar tá para peixe, o mar tá tá para mim. Igor. Exatamente. Fui e fiz especialização dentro do nosso país e fora. Quando isso? A gente está em 2024, já ia falar 25. 2024, isso foi um pouco antes da pandemia, então joga aí para 4 anos. 16, 17, por aí. 2016 a 2017. Se eu pegar o certificado, eu te digo por que eu corretamente. Falo isso, não interrompendo, e já interrompendo, Sim. É porque você disse o seguinte, o mar está para peixe, naquele momento, isso há muito pouco tempo. Né? Então, nós estamos falando que a gamificação é algo... Em menos de 10 anos. Então, em menos de 10 anos, a gente está... Só para vocês terem noção do quanto de inovador é o tema, de quanto mais do que atual, né? Sim. Estamos à frente do próprio tempo. Por favor, desculpe. Não, imagina, Roosevelt. E pegando já a sua fala, Roosevelt, Nick Pilling, não sei para onde olha. Oi. Então, o Nick Pilling que foi vamos dizer, o pai do termo gamificação. Em 2004, ele lançou o termo, mas o próprio já assume que gamificação sempre existiu, mas nunca teve um RG.
Isso, Ok, Bruno isso. Mars, parabéns aí pelo seu RG, porque você ganhou. Desculpa, precisava falar sobre isso. E o que aconteceu? Realmente, como a Simone tratou na apresentação dela, que achei magnífico, todos nós lidamos com gamificação, mas não sabíamos que isso era gamificação. Se me permitem, Roosevelt, lembra quando, creio que vocês estão no mesmo barco que eu, lembra quando a gente ia no jornaleiro e em alguns jornais tinha, geralmente no canto superior direito, falando assim, recorte aqui, junte 5 selos, mais 7,90, olha o sorriso, mais 7,90 para você ganhar uma mochila ou qualquer outra coisa assim. Aquilo já é um exemplo muito simples, se me permite, Simone, de gamificação. Por quê? Você já fica esperando para saber qual vai ser a edição do jornal que vai sair o selo de compra. Então aquilo te incentiva o quê, Roosevelt? A sair de casa, trocar de roupa, espero eu, né? Tem algumas pessoas, alunos que eu conheço que vão de pijama na rua comprar pão francês. Ó, gente, eu vou começar a revelar nome daqui a pouco, hein? Então você é incentivado a sair de casa com um objetivo para ir comprar um jornal. Você compra aquele jornal, ganha informação, você fica atualizado com o que está acontecendo no mundo e de brinde, vamos colocar muitas aspas aí, ainda ganha uma mochila por comprar aquele jornal, se fidelizar empresas, se fidelizar, tornar um cliente fidelizado e leal àquela empresa ou àquele jornal e ainda ganha. Você sai de casa, se movimenta, vê pessoas, se comunica, fica de acordo com a hora do Brasil. Gente, gamificação. Ou videolocadoras. Videolocadoras. Quando tínhamos videolocadoras, né? Lembra que tinha uma cartelinha e você, cada vez que tirava tinha um... Exatamente. Gamificação. Você tinha um carimbinho, então ele te fidelizava. A questão é essa, né? Vamos entrar, então, na mesma frequência, porque está muito legal. Vocês estão só na apresentação do currículo de vocês, ou seja, quem é cada um, como você falou, o RG de cada um, né? O DNA de cada um e tal, pessoa física. Mas isso aí agora vamos já para... Vamos abusar já junto à pessoa jurídica de vocês, pelo conhecimento. Vamos começar a democratizar ainda mais esse conhecimento. Quando vocês, porque vocês estavam fazendo entrega já, se antecipando, a gente fala o seguinte, quando a gente inicia o programa, Simone, Igor, a gente pede para a gente fazer uma chamada contextualização. Isso é coisa ou na sala de aula, ou uma introdução. A introdução, ou o chamado nivelamento. Né? Vamos ver por quê. A gente parte do princípio, isso é natural, pelo conhecimento que vocês são detentores, que quem está do lado de lá, né? Quem está aqui, ali, né? Tem conhecimento do que nós estamos falando. Eu devo assumir o meu desconhecimento e dizer que já nesse início, nessa fase introdutória, eu já começo a ver o que era gamificação quando falo que naquele jornal era o Jornal dos Esportes lá atrás, que vocês não conheceram. Conheço. Que era o Rosinha, que era o Jornal Rosa, o único jornal rosa que tinha. E eu, quando fiz o meu vestibular, né, ficava lá esperando, né, cara, o jornal Rosa e tal. E já tinha alguma coisa que começou ali, com a parte esportiva e coisa nesse sentido. Sim. Mas dizer para você o seguinte, então no meu desconhecimento eu vejo a gamificação como aquilo que vocês falam como jogos. Como você começou lá atrás, né? Sim. Lá atrás. Aí vamos falar de quebra-cabeça, de todos os jogos lúdicos e coisa nesse sentido. E não que a gente venha a retirar, talvez isso aí, porque isso cabe a vocês agora que já escrevem a respeito. Vocês dominam mais com profundidade. Mas vamos nivelar o pessoal. O que é gamificação? Tá? Para que a gente traga todo mundo para cá, né? Para quem está do lado de lá, e diga o seguinte: esse programa não tem nada a ver comigo. Eu não jogo, ou eu não gosto de jogo, eu gosto de jogo, ele já falou que não é de jogo. Quer dizer, traz o pessoal para cá. Vamos encantar esse povo aqui e vamos fazer com que ele não zapeie a gente. Vocês têm esse compromisso, hein, Simone e Igor? Por favor. Simone, por gentileza. Então, quando a gente fala em gamificação, eu venho da minha ambiência escolar, né? As pessoas falam assim, é joguinho, né? Com aquele tom meio desprezando. Primeiro, joguinho tem esse cunho de entretenimento, de divertir, mas não tem compromisso com nada, né? Então, o jogo, de qualquer forma, né? Seja ele online, ou seja ele de tabuleiro, de carta, de Uno e tal, é uma coisa de entretenimento, ponto. A gamificação, ela usa as estratégias dos jogos
a serviço de uma agenda que é do professor, que é do empresário. Então, a gente tem uma intenção, um objetivo, e você usa as estratégias de jogos para atingir esse objetivo sem dizer qual é todo o âmbito que a pessoa vai passar. Então, você fisga. Então, o que eu quero dizer com isso? Qual é esse âmbito, né? Então, por exemplo, você tem o objetivo de ensinar um certo conteúdo. Este é o seu objetivo. Você cria uma ambiência, você cria um enredo, uma história. E você traz para dentro desse enredo o aluno ou o colaborador da empresa. Então, você dá a ele protagonismo. Sim. Então, não é uma coisa que alguém estabeleceu de cima para baixo, uma receitinha, faça assim, faça assado, para atingir esse objetivo. Ele está imerso nessa ambiência, o que já é super legal, né? Aí, além disso, a gamificação ela tem vários outros aspectos. Ela tem, por exemplo, a dinâmica. De que forma você vai envolver? Tem lá o enredo, cada um tem um papel, né, ou uma história definida. De que forma você vai envolver? Pode ser através de competição. Quando as pessoas pensam em jogos, é competição que pensam, né? Pode ser como colaboração, pode ser como uma simulação, pode ser uma competição com colaboração. Então, essa é a dinâmica. Então, quem tem a intenção vai escolher qual é a melhor forma de envolver o seu grupo, seja de alunos ou colaboradores. Depois vem a mecânica. O que é a mecânica? Como é que vai funcionar? Quais são as regras, quais são os mecanismos? E isso tem que ser passado para os colaboradores ou para os alunos. Dentro do enredo, você tem tarefas, desafios. Se fosse jogo online, seriam os diversos níveis, né? O que acontece? Quando você vê uma criança ou qualquer pessoa que adora jogos jogando, você vê o prazer que a pessoa sente em vencer uma etapa, em passar de nível. E é isso que a gente usa na gamificação das atividades, em sala de aula ou nas empresas. Então, você trabalha com o emocional das pessoas. Elas sentem uma satisfação genuína. E aí, elas não querem largar, né? Tem todo um arcabouço teórico que depois a gente pode falar sobre isso. Mas então, a mecânica é como é que vai funcionar as regras e tal. Tem os desafios. Você cria os desafios de acordo com o roteiro que você previamente elaborou para atingir o objetivo que você tem em mente. Esses desafios, a pessoa, quando realiza a tarefa, ela tem que saber se ela realizou certo ou errado, se ela passou de nível ou não, né? Então, o que isso promove? Um feedback imediato. A pessoa sabe na hora se ela passou de nível ou não. E isso é uma recompensa. Às vezes, junto com a recompensa, vai uma pista, vai uma pontuação, vai uma estrela. Por exemplo, eu estudei espanhol, eu sou autodidata, né? Eu estudei espanhol por minha conta. Eu usei o quê? Duolingo. Adorei. Comecei no Duolingo. E era isso. Você faz as tarefas, passou, ganhou lá um reconhecimento. Isso gera uma satisfação que você quer passar para a próxima fase. Você não quer parar, né? E você vai sendo absorvido, vai sendo abduzido para dentro daquilo. Entendeu? Eu queria ver com o Igor. Você, quando fez a sua apresentação, você falou que você tem hoje, dentro do perfil dos seus alunos, tem até o jovem aprendiz. Certo, então, perfeito. Eu acho que eu gostaria até de começar também para isso, dando uma pista, né? Para que você pudesse ainda mais, porque a gente entra, a gente fala em gamificação. Sim. Então a gente, dentro do nivelamento, para alguns, obviamente, vai falar assim, mas no mundo de hoje alguém não sabe o que significa um game, né? Então, para que você pudesse estar entrando hoje em sala de aula, estar ali com um jovem aprendiz, o adolescente e tal, quer dizer, aí você ou vai falar, olha gente, vocês conhecem jogos, né? Sabe, dos joguinhos e tal, né? Eu sou do Atari, tá? Nós somos do Atari, meu amigo. Né? Atari, Mário, né? Você já ouviu falar no Mário, né? Sim. Então, o que acontece? O que é o jogo e o que é a diferença, ou um está dentro, porque a Simone falou e ela foi profunda, ela entrou já, sim, fez muitas entregas. Mas eu queria que você voltasse um pouco para trazer também aquele que está ainda. Sim, claro. Mas vamos lá, você está entrando em sala hoje, gente, bom dia, boa tarde, como é que é? Vou falar, sou professor, tal. Vamos lá, está com você. Perfeito. Primeira aula. Primeira aula. Vou explicar então o que é gamificação com vocês. E se me permitirem, eu tenho um exemplo, tanto em sala de aula quanto nas empresas, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ok?
Ok. Então tá, em primeira aula, a gente sempre, eu vou assumir, tá? Na minha gaveta de professor, todo mundo fala, Igor, é ali que você guarda aonde você vai fazer a pauta, os lançamentos. Não, ali tem 2 baralhos de Uno, um baralho comum, e geralmente eu entrego ali ou uma planilha já pronta para poder fazer a dedanha, não sei se as pessoas jogam isso ainda hoje, mais conhecido hoje online como Stop, né? Que era de você falar cidade, cor, minha sogra né? Aquelas coisas todas. Então, o que é um jogo e o que é gamificação? Dentro do jogo existe gamificação, ponto. Agora, o que é a gamificação? Vamos começar pela gamificação e depois eu volto para o jogo. A gamificação é você pegar um jogo como, por exemplo, The Legend of Zelda Majora's Mask. É um jogo muito legal. Aconselho a vocês a jogarem. É um personagem muito famoso chamado Link, que ele usa uma roupinha verde, né? E tem uma fadinha no seu ombro direito, onde aquilo é chamado de NPC. Non-Player Character. O que isso quer dizer? Que é um personagem de um jogo que você não joga. Ele tá ali para te ajudar, para te passar informação, para te aconselhar. É um personagem que você acaba conversando. Se ele fica azul, tá bacana. Se ele fica verde, tem algum item legal no chão para você pegar. Se ele fica vermelho, amigo, tem um personagem aí querendo te bater. Pronto. Ou seja, você acabou de usar as cores para gamificar e o personagem não precisa nem conversar com a fada. Só a cor da fada já ensinou para você, jogador, o que vai estar causando aquela situação. Opa, tá verde, tô indo no caminho certo, tô beleza. Quer dizer, perdão, tá no azul, eu tô indo no caminho beleza. Opa, verde, tem algum item para eu pegar aqui que vai me ajudar no meu progresso. Show. Ficou vermelho, você já fica naquela adrenalina. Cadê? Aonde? Então, isso é uma mecânica do jogo que a gente pode usar dentro de sala de aula. Ao invés de eu falar quantos minutos faltam para os meus alunos, eu posso começar a usar as cores. Gente, verde, ainda faltam 40 minutos. Amarelo, faltam 20. Vermelho, faltam 5. Eu uso na primeira vez, os alunos vão achar um pouco estranho. Na segunda, também um pouco estranho. Na terceira, só de começar a colocar a cor no quadro, o pessoal já sabe, tá tudo certo. Então, a gamificação nada mais é do que você pegar uma mecânica do jogo, seja ela qual for, a barrinha de vida, o cronômetro, a quantidade de pontos, os desafios, né, o famoso step by step, né, de você fazer um nível após o outro, e você incorporar isso dentro de sala de aula, dentro de uma empresa, para ficar com um ar mais diferente, uma coisa mais leve, algo mais sutil, que seja mais... com uma empatia maior com os funcionários. Trazendo, então, eu sei que eu pulei a descrição do game, mas só para não perder o fio da meada, o jovem aprendiz. Eu estou com uma turma agora de 4 meninas. Então, veja bem, um professor, 4 meninas, jovem aprendiz, que estão sendo preparadas para se tornarem, né, jovem aprendiz dentro de uma empresa. E tem um assunto que eu gosto muito de falar por trás da gamificação, que é o quê? Trabalho humanizado, que é um termo também que está em alta no momento, que, por sinal, deu o que falar ultimamente. E o que acontece? Eu precisava ensinar para essas meninas o que era gestão pessoal, trabalho humanizado, departamento pessoal e RH. Eu falei assim, pera, são 4 temas, são 4 meninas. Quer saber? Olha só, Ana Clara, você vai ficar com... trabalho humanizado. Júlia, você vai ficar com recursos humanos. Giovana, você vai ficar com departamento pessoal. E, RH, departamentos humanos. E Simara vai ficar com o assunto que agora que eu acabei me esquecendo. Mas tudo bem. E o que aconteceu? Eu falei para elas, olha só, prepara pra gente. Se você fosse apresentar o que é recursos humanos pra gente, como é que você faria? Ah, professor, eu queria usar um Canva. Beleza. Fez um Canva, acabou rendendo 16 ou 18 slides. Beleza. Agora, passou a semana, elas apresentaram esse trabalho. Apresenta de novo agora isso, só que mais enxugado. Vamos botar um limite aí de 5 slides, agora que vocês já estão no domínio? Ah, tá bom, professor, eu topo. Vocês estão percebendo que eu fiz aqui já? Eu já estou começando a gamificação com elas, né? Eu comecei um desafio, elas aceitaram, eu passei uma média de um desafio, não botei limite. No segundo, eu já começo a determinar o quê? Olha, você tem tantos slides que você pode usar, 5. E você pode apresentar isso no máximo em
7 minutos. Ai, professor, mas é muito pouco. Tem que dar jeito. Aí na terceira semana eu viro para elas e falo o seguinte, vamos fazer o... Aí a gamificação peguei pesada. Vamos fazer o seguinte, junta os slides de todo mundo. Ih, professor, deu 28 slides, reduz. Ih, deu 25, reduz. Até que chegou em 14 ou 13 slides. Agora, vamos rever isso daí. Se fosse uma pessoa de fora, me permito a pessoa, se fosse o Roosevelt lendo, como é que vocês fariam? Se fosse a Simone lendo, como é que vocês fariam para apresentar isso? Ah, a gente ia enxugar mais, professor, ia fazer assim, assado. Então tá, olha só. Faz assim, assado, como você falou, manda para mim em foto e eu vou publicar no meu Instagram profissional. E eu vou publicar no meu Instagram. Mas eu quero ver uma coisa. Será que em 2 dias a gente consegue 100 curtidas? Se vocês alcançarem essa meta, vocês ganham um presente de Natal do professor. Aí as meninas foram ao delírio. Meu Deus, um presente de Natal do professor? Pra agora, pra hoje. Gente, de coração, depois dá uma passada lá no meu perfil, professor Igor Arnaldo, e vê a qualidade do trabalho que essas garotas fizeram. É digno de merecer um presente de Natal. Então, foi exatamente isso. Para aqueles que chegaram agora, eu fui dividindo o jogo, não, eu fui gamificando a minha aula e fui aumentando a dificuldade, mas ao mesmo tempo com alguma facilidade. Questão de tempo, de slide, eu dava uma rota, eu fazia um roteiro, mas aumentava a dificuldade. Então eu fui gamificando, foi ficando difícil, mas elas já tinham domínio, já estavam mais seguras. Na primeira vez, não, nunca tinham visto isso antes. Na segunda, era mais ou menos, já estava. Agora, na terceira, tiraram de letra, gamificação. Igor, acho que foi muito interessante, porque o que a gente pediu, vocês cumpriram. Estamos chegando à metade do tempo do nosso programa. E a chamada contextualização, nivelamento, eu acho que de alguma forma acho que deu para que as pessoas pudessem. Agora nós vamos fazer aquele bate-bola, porque nós temos mais 30 minutos e a gente precisa, acho que há necessidade, eu não posso deixar que vocês saiam daqui sem a gente buscar retirar de vocês, né, o maior volume possível de dados, informações, e que transcodificado, como a gente falava à época, gera conhecimento, né? Então, para que cada um possa ir, cada um falando um pouco, e a gente vai dividindo, eu vou tentar fazendo. Então, por exemplo, já de imediato, como você acabou de falar, na questão do jovem aprendiz, na questão do estudante, na questão da escola, vamos trazer assim, isso não destacando nem a escola e qual o nível dela, mas dizendo o seguinte, Simone, você já fez a abordagem com relação a alguma coisa empresarial, mas vamos falar hoje, como é que, se nós tivéssemos que você tivesse que já traçar já um perfil das empresas, as empresas estão facilitando, as empresas estão assumindo, as empresas estão adotando. Por quê? Aí já faço a provocação. Como há esse lado, que é o lado que a gente tem que vencer, eu não sei qual é o termo que vocês utilizam lá, se é o tabu, ou se é tal, mas é do game. Você vai pegar lá um chefe, né? O tempo do chefe, do líder, vai falar assim, poxa, não, isso aqui não é muito sério. Como é que hoje está a gamificação nas empresas? Algo que a gente possa começar a condensar, que depois eu vou perguntar no cotidiano, depois eu vou tal, e aí, mas nas empresas, você, com as empresas? Então, quando você fala em empresas, você pensa no objetivo que o empresário tem, que os colaboradores cumpram, né? Ou os usuários. Então, por exemplo, às vezes as pessoas não se dão conta que iFood é uma empresa totalmente gamificada. Você ganha pontos se você... É a questão da fidelização, né? Quanto mais você usa, mais benefícios você tem. O Waze, para se orientar, é gamificado. Duolingo é gamificado. São empresas, né? Então, se você... Aviação, milhas. Milhas. Né? Hotéis, né? Exato. Hotéis. Então, a gente está imerso num universo gamificado, só que a palavra, o termo gamificação, não vem à baila. Seria vantagem? Né?
Seriam as vantagens, os benefícios, os pontos, né, do cartão de crédito. Cartão de crédito. Entendeu? Então, nós estamos imersos num universo gamificado. Tudo é gamificação. Tudo é gamificação. Só que é como eu falei da minha prática. Eu usava e não sabia que tinha um termo. Não, né? usamos, eu uso e não sabia que era gamificação. Exatamente. Eu quero mais pontos, o cartão que me dê mais pontos. Exatamente, os benefícios, trocar por coisas. Então, o que acontece? Quando você imagina esse contexto de benefícios como sendo as recompensas, né? E aí, dependendo da empresa, é uma recompensa diferente de outra. Ou no universo educacional, o contexto é o mesmo. Alguém tem um objetivo e ele quer vencer a resistência, ao mesmo tempo em que aumenta o engajamento, em que aumenta a fidelização do usuário, do aluno, do colaborador. Então, isso pode e deve ser utilizado por, talvez não, assim, todas as empresas, eu até me arrisco a dizer que sim, por que não? Organicamente. Orgânico, porque você não tem que convencer ninguém. A motivação intrínseca, ela acontece. E tem uma razão de ser psicológica por trás disso, entendeu? Eu queria trazer aqui para o Igor, quer dizer, exemplos de casos de sucesso agora nessa parte empresarial, que a gente fala da Microsoft, né, que usou gamificação para incentivar a busca de bugs no Windows, transformando uma tarefa repetitiva em competição. E outras, a Nike, por exemplo, tal. Sim. Você poderia fazer essa descrição dessa abordagem? Vamos lá. Nós tivemos aí a pioneira, talvez possa se dizer assim, que foi a Smiles, né, que era o nosso, antigamente muito conhecido, assim, foi passada pela Varig, pela Gol. E qual era o lance, né? Banco do Brasil, que também fez essa troca de pontos, que era o seguinte, antigamente, era 1 por 1, R$1 por 1 ponto. Então era no final de pagar uma conta, antes ninguém queria. No final começou todo mundo a se estapear para saber quem ia pagar a conta. Porque se eu pago R$250, eu ganho 250 pontos. Sim. Então você trocava 250 pontos pelas famosas milhas aéreas. Para você poder então pegar uma passagem. Só que aí, olha como é que a gamificação começa a aparecer. Case de sucesso, a Smiles, porque eu tô defendendo aqui. Não estou sendo pago, tá, gente? É só porque é um caso que eu estudo já há muito tempo. O que aconteceu? Roosevelt, e se a pessoa tiver medo de andar de avião? Se a pessoa tiver medo de altura, por que ela vai aderir ao seu produto? Por que ela vai comprar? Troque por outra coisa. Din. Olha aí, ó, respondeu a coisa certa. Então, peraí, eu estou perdendo, eu estou fazendo um sistema, abre muitas aspas agora, que era exclusivo só para quem não tinha medo de altura. Peraí, vamos fazer então algo mais inclusivo. Já que você tem medo de altura, aí começaram o momento. Olha só, ao invés de você trocar por uma passagem, por que você não troca por uma panela de pressão? Um exemplo. Ah, não, só item de cozinha? Não posso trocar por um videogame? Poxa vida, verdade. Então vamos incluir isso agora também. Então, aquilo que... Óbvio que ainda existem programas específicos para milhas aéreas, tá, pessoal? Eu só estou dando um exemplo muito aberto que rende até hoje muitos e muitos frutos. Então, fechando, você hoje tem um programa de milhas aéreas onde não é mais somente uma passagem. Você pode trocar por estadia em hotel, você troca por roupa, por produtos para sua casa, produtos para o seu carro, produtos para o seu pet. Quem disse que isso há 15, 20 anos atrás nós iríamos pensar nisso? Mas com essa troca de pontos cada vez mais inclusiva, as pessoas passam a ser fiel àquele programa, porque esse programa é o único que faz troca de pontos pensando nos animais. Olha aí, ó, o marketing que isso gera. Olha o plano como ele fica conhecido, não por ser uma troca de pontos apenas, mas uma troca de pontos que é voltada, não apenas, mas que inclui os animais também. Isso é um caso de sucesso maravilhoso, porque ele tem anos já em prática e não vejo chance dele falir nem tão cedo. O que pode acontecer, o que está acontecendo, é ele trocar de nome, trocar de um rebranding, passar para outra empresa, mas o programa inicial ele permanece até hoje. Aqui vamos entrando já na questão e os dois são professores, colocar a gamificação em sala de aula, né? Então tem um ponto aqui que aí tanto para Simone quanto para o Igor, né?
histórias naturalmente incríveis que vocês, né, algumas delas já foram contadas, mas aqui a questão da aplicação em sala de aula. Quer dizer, a experiência em jogos temáticos interativos, onde os alunos aprendiam conteúdo designado através de atividades gamificadas criadas por eles mesmos. Tá? Essa é uma questão. A outra, já vou acelerando, já para que vocês possam trocar essa bola entre vocês. A utilização da gamificação na literatura, né? No livro-jogo, na chave Enigma, e também o uso das palavras em quiz, tá? Para criar quiz interativos, relatos de impactos, do maior engajamento, como vocês também já falaram. Agora, vocês batem uma bola dessa, assim, um ping-pong entre vocês aí, um passa para o outro, outro passa para o outro, e a gente Show. Dá, ok? Tá. Simone, por Então, favor. no meu caso, eu sou professora de física, como eu falei, né? Então, como foi que uma vez que eu entendi, opa, tenho carta verde para passar para a sala de aula, então vamos embora. Um dado momento, vou dar um case, né? De super sucesso. Eu tinha que dar aula de oceanografia, que não é a minha matéria. Aí eu mergulhei no assunto, um assunto pra caramba, e o que eu fiz? Parecido com o que você fez, eu distribuí temas entre os alunos. Só que aí, eu acho que eu inovei, na verdade, porque ao invés de caber a mim propor uma atividade completamente gamificada por mim, eu ensinei os alunos como gamificarem as experiências que eles iam projetar para os outros. Ou seja, cada grupo tinha uma parte do assunto, eles tinham que ser especialistas naquilo, eles tinham que criar um jogo para que os outros amigos dos outros grupos jogassem. Então, claro, eu ensinei o que eu acabei de falar, né? O enredo, a mecânica, a dinâmica, tem que ter os desafios, as recompensas, né? E eles fizeram desde o começo essa escolha. E nisso eles tiveram que aprender habilidades, tiveram que usar habilidades manuais para criar o tabuleiro. Eu disse, não pode ser eletrônico, porque eu já usava Kahoot e Quizzes, né? Porque é uma coisa que está pronta, você só faz as perguntas e eles vão, depois o Igor explica como é que funciona o Kahoot e o Quizzes. Então eu falei, não, olha só, eu quero que seja algo que vocês façam. Roosevelt, Igor, o sinal batia, os alunos não queriam sair de sala. Eu falava, olha só, vocês têm 5 minutos para ir para outro professor, eu não vou dar desculpa para ninguém. E quando o sinal batia para começar a minha aula, eles vinham correndo. Antigamente, eles usavam uns 5 minutos até os 4 minutos e 50 para entrar em sala de aula. Por quê? Porque eles eram protagonistas, eles tinham autonomia completa desde o momento da criação. E depois que eles criaram e criavam regras, eles tinham que pensar como é que isso vai ser passado para os outros grupos. Depois eles jogavam os próprios jogos e rodavam. Ou seja, eu costumo dizer que a gamificação ela é ótima. Nesse caso, eu usei para introduzir o conteúdo, porque nenhum deles sabia nada daquele conteúdo. Eles, depois dessas aulas, eles sabiam muito bem o que foi designado a eles e eles tiveram contato de forma efetiva com o resto, né? Então dá para introduzir conteúdo, dá para fixar, dá para revisar, dá para avaliar, né? E isso dentro de sala de aula. E como durante a minha colônia de férias, eu tive um problema com a minha filha que ficou doente e eu não ia poder fazer a colônia, eu resolvi fazer o jogo que eu faria em forma de livro. Só que eu jogava livros-jogos com as minhas filhas mais velhas, mas o livro me deixava frustrada, porque era uma coisa muito, vou dizer assim, superficial, e chegava no final, acabava. Eu falava, mas eu quero mais, eu gosto de livro-jogo, eu gosto de jogo. Então eu falei, agora que eu vou criar um livro-jogo, eu vou criar um livro-jogo que você joga 6 vezes. Então você passa pelo conteúdo, vai aprender sobre o que eu estava usando ali, que era o Egito, vai aprender sobre o conteúdo, vai desenvolver habilidades de raciocínio lógico, executivas, de resiliência, de tentar errar e voltar de novo, que é uma coisa que as crianças no âmbito educacional têm muita resistência por causa da frustração, não querem arriscar, né? Então, eu usei com muito sucesso nesses 2 âmbitos. Entende? Então, eu não vejo por que a gente não possa extrapolar isso para, como já é feito, outras empresas também, né? E, Igor, trazendo só para um componente que é um componente atual, que está sendo discutido ou debatido, já daqui a pouco, se for o caso, implantado, né? A questão
do celular em sala de aula, né? Porque agora vai ser inibido, né? Vai ser bonito. Então, mas é só para trazer essa questão, porque quando a gente pensa isso, a gente fala aquela questão ainda, né? Porque a gente fala de educação, e os dois são, e eu também atuei durante 19 anos também na educação, e a gente passava isso, né? Que uma educação de um século, né, um professor de um outro século, né, educação do século XIX, professor do século XX e o aluno do século XXI. Como colocar isso tudo nessa grande panela, mexer e fazer. Então agora, por exemplo, quando a gente não pode usar o celular porque o professor ele não consegue, né? Ele não está com essa velocidade, porque a escola não está com isso. Só para trazer eu queria um pequeno comentário de vocês, mas eu queria que você desse prosseguimento e te perguntar o seguinte: vocês estão falando, eu estou aqui, está vindo a questão do que você falou que você tem na sua gaveta. Você tem ali cartas, né? E aí eu estava pensando, poxa, na verdade também essa coisa da gamificação, né? A gente joga lá um buraco, né? Uma coisa nesse sentido, que a gente a perspectiva dos jogos. Aí depois também quero trazer para vocês, aí vou provocar a questão dos jogos que são chamados jogos de azar. Ok. Então, está com vocês, ó. Nós temos somente 15 minutos e vocês têm muita coisa para falar, então vamos falando, até para a gente poder dar o short, o reels aí, né? 1 minuto aí cada um podendo ser, para que a gente possa falando e ter muita coisa, Tom. Tranquilo. Antes de mais nada, eu, Igor, professor Igor, como professor, eu permito que os meus alunos utilizem o celular em sala de aula. Motivo: eu dou aula para jovem aprendiz e dou aula em curso livre como Excel. A Simone está por dentro, que eu já fiz uma breve apresentação. Então, o que eu faço? Roosevelt, eu tenho entre aspas, um medo, um repúdio, um tabu dos meus alunos com Excel gigante. Então, o que eu preciso fazer? Eu não preciso trazer os meus alunos para o meu mundo. Eu tenho que ir para o mundo deles. Atenção todos os professores, é o meu estilo de ser, é o meu estilo de dar aula. Não estou dizendo que existe a maneira correta de se dar aula, é a minha forma. Eu gosto de deixar isso sempre muito bem claro, porque já sofri críticas por isso. Então, gosto de defender esse ponto. Então, o que eu faço? Peraí, Roosevelt, se você fosse dar uma aula de Excel, qual tema você gostaria? Aí uns alunos falaram, forró. Por sinal, turma do forró, quinta-feira tem prova em Excel avançado. Eu trago, então, as opiniões deles para dentro do Excel. Então, eu faço uma planilha com forró. Eu falo assim, gente, se a gente for falar sobre forró, o que a gente poderia procurar sobre forró? As 10 melhores bandas. Só isso? Quantos minutos será que tem a música mais extensa de forró? Então, a gente começa a criar... Lembra do stop? É o que eu faço no Excel. 10 melhores bandas, as bandas mais antigas, as bandas mais novas, a música mais curtinha. Partindo deles, exato. Eu trago eles para mim. Protagonismo total. Do it yourself. Que é o faça você mesmo. E aí, com essas informações que vêm deles, Roosevelt, eu dou a minha aula. Aí eu ensino uma fórmula. Já fisgou. Exatamente. Eu ensino 1, 2, 3 fórmulas. Aí daqui a pouco eu só escuto aquilo. Ai, professor, a aula passou tão rápido que eu nem percebi. Não é? Não é? É incrível, é incrível. É magnífico. Então, já respondi a sua questão sobre o celular. Já falei um pouco sobre a gamificação que eu aplico também no Senad, que é esse curso de Excel que está sendo muito sucesso. Então, eu gosto... O antigo baralho. O antigo atual baralho e o baralho. Fechando. E o baralho? Às vezes os alunos esquecem de trazer uma merenda, alguma coisa, não sabe para onde ir, porque ainda está um pouco deslocado com quem falar ou o que fazer. Eu chego e falo assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, faz uma roda aí. Aí eu vou pôr a minha mesa de professor no centro e falo assim, bora jogar Uno. Ah, professor, não tem Uno para todo mundo. Aí eu vou e pego o segundo baralho, eles não sabem que tinham 2 baralhos e coloco em cima da mesa. Aí aquele intervalo que era para ser de 15, 20 minutos no máximo, dá 1 hora. Mas aí o pessoal fala assim, ai, professor, que coisa horrível, professor. Eu falo assim, não, olha aí a comunicação, a interação, os alunos se conhecendo. Então eu acho que o baralho, apesar de não ser gamificação e sim um jogo, é uma forma de eu juntar a turma, conhecer a turma, para fazer uma aula gamificada melhor ainda para eles, dos alunos para os alunos. Tem alguma coisa que eu falei, provoquei vocês com relação? Vamos falar em cassino. Eu queria falar do Uno, por exemplo. No meu perfil do Instagram,
que eu falo sobre o meu livro sobre gamificação, é Simone M.M. Lopes, eu dou vários exemplos de aplicação para quem ainda não sabe como criar, né? Do nada, do zero, uma atividade inteira. E tem uma das atividades que eu propus que é justamente usar o Uno para ensinar sistema urinário. Então você pode usar as cartas do Uno exatamente com aquela mecânica e você agregar o conteúdo que você quer, por exemplo. Explica, por favor, rapidamente, o que é o Uno? Porque tem gente que pensa que o Uno é carro, né? O Uno é aquele baralho, a gente não trouxe, né? Não, mas dá para Uno é um baralho em que tem cores e números. Então, quando você bota a carta na mesa, as cartas comuns têm o número de 1 até 9 e tem em diversas cores, são 4 cores. Então, você tem que casar ou pelo número ou pela cor. Sendo que tem cartas coringas, que você pode mudar a cor, dependendo do que você tem na mão, você bota uma carta daquele número, mas na cor que você tem mais cartas na sua mão. Então, tem muita estratégia. Então, isso trabalha muita habilidade cognitiva, né? E se você agrega, você cobre e coloca partes do sistema urinário, ou o que você quiser, você pode estabelecer, olha, você tem que casar ou pelo número, ou pela cor, ou pelo sistema, por exemplo, né? Então, tem esse post lá que é bem interessante. E outros também, né? Então, isso é para você começar a pensar. Pode usar o banco imobiliário, mas em vez de ser o contexto de compra e venda, pode ser um outro contexto que você mude. Você muda o enredo e usa as mesmas regras. É uma forma fácil de você ser introduzida à utilização da gamificação. Então, eu sugiro para quem é professor que tente. Imagina, né? Aliado, ferramenta aliada. Imagina trocar aquele contexto de compra e venda para um outro contexto, né? De ganhas e perdas, né? E agora falando do uso do celular em sala, essas plataformas Kahoot e Quizzes, elas necessitam o uso do celular, porque o aluno ele faz o login no jogo e aí o professor vai dando as perguntas e eles têm que escolher a ABCD. Né? E aí quem consegue mais pontos no final está na primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Mas isso é usado pelo celular. Então você veja só, a gente passou por um momento de adesão total ao uso de celular em sala de aula como ferramenta educacional e agora ao bani-lo você perde o acesso a coisas que você já tinha na manga ou na gaveta, tipo estratégias que eu posso usar para engajar os alunos educacionalmente. Então, eu acho bastante interessante a gente falar também sobre como é que a gamificação ela vem como um mecanismo para que você possa usar sem o apoio online. Porque se o celular for banido de sala de aula, você fica vendido. Quem só usava plataforma online vai ficar vendido, né? Então, eu acho isso assim, na hora que você bota o celular na sala de aula, tem ganhos e perdas. Na hora que você tira, também. Eu acho que as pessoas não estão se dando conta de que os professores já usam essas plataformas para engajar os alunos nos seus conteúdos. Igor, nós estamos ali com 8 minutos, né? Diga-me. O cronômetro é cruel. É cruel, não estou vendo. E como você falou, quer dizer, está passando muito rápido, né? Passa rápido, muita coisa, e é tudo como para a gente é novo, e vocês estão sendo muito palatáveis, né? Aqui na fala. E né? tem muito mais, acho que podia dar um segundo, né? Com certeza. Só a favor. Mas eu já vou trazendo já para o encerramento duas questões, né? Os desafios e limites para essa gamificação, se a gente tem que falar alguma coisa nesse sentido, e depois dica para quem quer começar. Tá? Okay. Então eu queria que vocês dividissem aí esses agora rapidinho. Já 7 minutos tá, entre isso e depois aí para as considerações que a gente vai chegar para o encerramento. Beleza, okay? Desafios, limites e recomendações. Desafios e limites. Desafio é você estar contra a querer conhecer o novo. Novo porque cada turma tem um perfil, cada pessoa tem um perfil, então você como professor você sempre tem que estar disposto a... Como, por exemplo, eu não me considero agnóstico, eu me considero polignóstico. Não sei nem se esse termo existe, então estou falando agora. Por quê?
Eu não tenho nada contra a religião, Roosevelt. Então, o que eu faço? Eu adoro conhecer a religião do meu aluno. Porque eu aprendo, Roosevelt, mais do que ninguém. Então, professor, você tem que estar disposto a conhecer. Não pode ter restrição, não pode ter repúdio nem nada. Você não conhece. Então, eu pego esses conhecimentos para transformar em gamificação. Então, um desafio é você tirar esse pré-conceito de lado para aprender sobre tudo e todos. Porque aí você transforma esse conhecimento novo, que vai fazer parte da sua vida e, quem sabe, por que não melhorar, e transforma em conteúdo para dentro de sala de aula. Então, um desafio é você estar pronto para aprender, não importa. É o seu aluno, é o perfil dele. E o limite? O limite. O limite aí é muito simples. O limite é... Você falou abertura. Vamos Sim. abrir a cabeça, vamos Exato, e vamos o deixar desafio. entrar. Agora, o limite como é que é a sua criação, a sua freio criatividade. Freios, né? Peso e contrapeso. Limite, sua criatividade. E já tem gente online vendendo cursos de gamificação e também mecanismos pré-prontos de gamificação para você utilizar e adaptar para sua aula. Então eu diria que o limite é até onde você quer ir. Dicas e para quem quer começar, você falou do curso seu, Bora tá, lá, um vamos minuto para você poder. 1 minuto. Você começou e tal. Na câmera, vamos lá. Alô, Pessoal, alô, Marconi, rapidinho. vamos lá. Ó, primeiro foco livro. ali não. Então, o primeiro livro que eu estou segurando na minha mão se chama Homo Ludens, que é do Johan Huizinga. Ele apresenta um item chamado Círculo Mágico, que é exatamente essa ideia de você encantar o aluno, de você mostrar e transformar aquela aula numa experiência. Não é uma aula, é uma experiência. Dele querer voltar e falar para você assim, professor, quando é que você vai dar essa aula de novo, hein? Gostei tanto. Isso é o Círculo Mágico. Segundo livro aqui, aí mais atual... Segunda dica. Segunda dica, que dica é da de Jane... ouro. Então, essa daqui é muito legal também, que é muito atual. Que é da Jane McGonigal, que é A Realidade em Jogo. É um livro excepcional que fala sobre jogos, a diferença de jogos e gamificação também, e fala muito sobre gamificação. É um livro prático e legal que esses 2 livros que eu estou recomendando aqui, Roosevelt, você não precisa ser formado em ciência da computação, você não precisa ser formado em nada, basta ler que o livro é muito intuitivo. Tem uma terceira dica? A terceira, esse daqui é para fechar com chave de ouro, que é um amigo, eu considero amigo meu, porque em todas as graduações e especialização que eu fiz, eu sempre coloco ele na minha defesa, que é o Roger Calois. E esse livro é, no nosso caso, né, os jogos e os homens, e ele fala sobre os perfis, os estilos de jogadores e o estilo de jogo. Então, temos aí Simone, só voltando um pouquinho, então, desafios e limites da gamificação e depois lá, dicas para quem quer começar, por onde a gente começa. Vamos lá. Tá, então, desafio, pegando carona no que o Igor falou, é tentar vencer a resistência que os colaboradores, empresários, professores e alunos possam apresentar para uma situação nova. E aí, a minha dica é envolvê-los numa atividade gamificada antes de pedi-los para implementar. Então, antes de você pedir para o professor, olha só, faz uma atividade gamificada na sua sala, antes de pedir para o chefe para fazer uma atividade gamificada com os colaboradores, faça com eles um treinamento para que eles participem de uma atividade gamificada, para eles estarem do outro lado, do lado de quem tem o encantamento. Quando eles percebem o encantamento, eles entendem o poder da gamificação. Então, eu acho que a minha dica principal é essa. O limite é exatamente isso, é vencer a resistência e fazer uso, como o Igor falou, da sua criatividade. Mas eu não sou uma pessoa criativa. Não tem problema, pega o que já existe. Como eu falei antes, pega jogos que você domina, você está acostumado com aquela mecânica, né? Uno, Cancan, Perfil, jogos que você joga com os seus filhos. Você tem um livro. Eu tenho um livro. O Marconi, temos aí o livro. Fala um pouquinho desse livro. Pois é, esse livro ele é um ótimo exemplo. Eu apliquei a gamificação para desenvolver todo um enredo sobre o Egito, que é uma das minhas paixões,
E eu fiz isso de forma gamificada. Então, primeiro, aquela questão da autonomia, de fazer o leitor ser o protagonista, ele já é puxado para dentro do livro e é ele o arqueólogo da expedição que vai resolver os problemas que a expedição enfrenta. E quando ele resolve, ele pega um hieróglifo real, né, baseado em pesquisa, que leva para uma charada simples, então tem aquela coisa do desafio possível. Ele consegue uma pista, que é a recompensa, ele anota, volta para o enredo e vai. Então ele lê uma vez, ele consegue uma frase enigmática. Ele lê a segunda, pega a outra. Então ele faz isso 6 vezes, até ter um parágrafo onde ele possa resolver o grande enigma. Então é botar a tarefa a serviço do enredo, da literatura. Não é só um entretenimento. Olha, né? Que bacana. Nós estamos aqui com a Simone Lopes, que lançou no Rio, lançou agora. Lancei aqui também, no Dia da Criança. E onde a gente encontra o seu livro? Olha, ele pode ser comprado na Genipapo, pode ser comprado em Nova Friburgo, na Dona Emília, também em Nova Friburgo, na Amazon. Na Amazon? Está na Amazon. Ou entrando no meu Instagram, Simone MM Lopes, pode mandar um direct e eu mando com dedicatória. Olha, para jogar sozinho é de 9 a 14. Mas dá para jogar com a criança que já está sendo alfabetizada, porque o pai e a mãe vai brincando, então transforma a leitura não naquela obrigação, vou ler com o meu filho. Não, é uma brincadeira. Então também envolve o pai e a mãe, entendeu? Gente, não foi uma brincadeira, mas foi muito agradável. Eu acho que o papo com vocês, acho que foi muito... É mais do que elucidar. Eu acho que a gente desbravou, a gente abriu, e a gente, com certeza, a gente teve oportunidade de abrir, né, a cabeça de muita gente. Primeiro, levando informação, dados, e a gente, quem sabe, a partir do término, acho que nenhum de nós não seremos os mesmos, né? Com certeza. É isso que a gente faz, a transformação, acho que é isso. Eu sempre falo isso, parece que é batido, não. Mas nós somos o papel da educação, nós somos agentes de transformação. Sim. Tá? E o nosso papel é esse, é democratizar a informação, né, o conhecimento, e fazer com que amanhã, ao ver esse programa, você possa ir levar para uma mesa, você possa levar para o seu almoço, para o seu jantar, com seus filhos, com seus amigos, né? E você possa dar capilaridade a isso aqui. E aquele que nunca tinha falado em gamificação, ele passa a falar com mais propriedade, com sentido de pertencimento. Eu sei o que é. Então, olha só, como agrega na vida das pessoas. E esse é o nosso papel. Então, eu queria agradecer muito a vocês. Obrigado. Foi muito bom tê-los aqui, fiquei muito feliz. Muito obrigado. Compromisso de volta, por certo, por favor. aqui vocês. E a você que esteve conosco aqui e tendo oportunidade, que acho que sempre isso é oportunidade. É você se abrir para a oportunidade, para quebrar, como foi falado aqui, às vezes não sei se chega a ser o tabu, porque quando você não conhece, né, mas abrir oportunidade para o novo. E o que nós fizemos aqui hoje foi isso. A Zoom abriu oportunidade para o novo, e o novo está aí. Eu acho que me encantou. Espero que tenha também encantado a todos vocês. Até a próxima semana e muito obrigado.